de arte aqui do Tifel Design, estou gravando mais um vídeo para você. E nesse vídeo eu vou dar start aqui a uma série, uma playlist, onde eu vou falar sobre processos e ferramentas para quem quer trabalhar com UX, quem quer trabalhar com UX/UI, Product Design, enfim, o nome que você quiser dar, para quem está querendo trabalhar com produto digital, até mesmo quem já trabalha, quer tirar algumas dúvidas, quer ter um material de apoio. Então, eu vou falar sobre as principais ferramentas e alguns processos aqui para dar um norte para você. E esse vídeo vai ser o primeiro, então eu vou começar a falar sobre usabilidade, que é um assunto importante, a gente está lidando com ela a todo momento, né? Com esse tema. E é importante a gente entender, né? O básico, entender o porquê das coisas e depois ir avançando nesses processos. Beleza? Bom, então é isso. Deixa eu mudar de tela e vamos ir. Ah, já peço para você curtir o vídeo e se inscrever no canal também, né? É assim você vai ficar sabendo sobre os novos vídeos. Se você quiser ser membro também, tá facinho aí para você ser membro. E também nós temos um curso fechado sobre o tema. Também vou deixar o link aí na descrição. Então bora lá, vamos falar sobre o que é usabilidade. Esse tema que é tão importante, né? Esse tema que a gente precisa entender. Você quer trabalhar com produto digital? Precisa entender do que se trata, né? O que é usabilidade? Então, vamos falar sobre a importância dela dentro de um projeto de design, obviamente, já que usabilidade a gente pode abrir o leque e falar de um monte de coisa. Antes, só quero lembrar você também para seguir a gente nas outras redes sociais, né? Eu falei aí para curtir, se inscrever no canal, mas a gente tem TikTok, tem um blog, tem o Instagram, então tem o QR Code aí, você acessando o QR Code, se estiver vendo aí pela TV, não sei se dá para pegar pelo celular, mas vai ter o Linktree com todos os nossos cursos, todos os nossos links, redes sociais para você seguir a gente e continuar os estudos aqui com a gente, né? Com o TIFF. Antes também de definir o que é usabilidade, eu quero fazer uma ressalva, porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre usabilidade foi graças a esse blog aí, do Usabilidoido. Deixa eu colocar aqui para você, ó, aqui, ó, do Usabilidoido. Esse blog foi o primeiro onde eu ouvi falar sobre o tema, lá em 2010, mais ou menos. Foi mais ou menos nessa época. E eu fiquei até feliz, porque fazia muito tempo que eu não acessava esse site. E eu vi que ele tem, ó, tá com Instagram, tá com YouTube, tá com Spotify. Se você quer aprender sobre usabilidade, aqui tem bastante conteúdo para você. Apesar de, né, ele ter vários anos já, como eu falei, desde 2009, não, 2010, né, que eu vi esse site. Mas ainda tem muita coisa, basta você pesquisar aqui. Eu acho que o design precisa dar uma melhorada aí, né, usabilidade. Mas de resto, tá ótimo, o conteúdo é muito rico. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre usabilidade. Foi através desse site. E o primeiro conteúdo que eu consumi realmente sobre usabilidade, em termos acadêmicos, né, foi essa parte aqui, Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Eu vou pegar esse livro, cadê? Deixa eu encontrar ele aqui para mostrar para você. Eu li esse livro em 2010 e foi o primeiro livro também que me abriu a cabeça no sentido de pensar, nossa, tem tudo isso para pensar, tudo isso a gente pode possibilitar para o usuário, não é só acessar um site, né? Na época era focado muito em site, né? Não é só acessar o site e pronto, não é só definir um botão e pronto, né? Tem outras coisas que a gente tem que pensar para quem vai acessar aquele site. E esse foi o livro que eu li. Eu vou pegar ele aqui, deixa eu encontrá-lo. Deixa eu pegar aqui, cadê? E aqui. Que é esse daqui, ó. Não Me Faça Pensar. Essa versão que eu tenho é a segunda versão, tá escrito aqui. Esse que eu mostrei para vocês agora na tela, vermelhinho, já é uma versão mais atualizada. E apesar do livro ser antigo, acho que é um beabá, que é um bom livro para quem está iniciando entender sobre usabilidade para produtos digitais. Então, super recomendo. Foi o primeiro livro que eu li, ainda está aqui. Talvez seja o primeiro livro que eu li referente a, a, a produção, assim, realmente, a processo, né, de design para web. Talvez tenha sido o primeiro livro.
Então fica a dica desse livro. Ele está disponível aí na Amazon. Eu vou deixar o link também para você adquirir. Fica mais fácil para você. E claro, se adquirir pelo link do TIFF, você me ajuda, né? Porque eu vou ganhando dinheirinho aí no final do ano eu consigo comprar presente de Natal pro pessoal aqui. Beleza? Dito isso, tudo isso, vamos definir o que é usabilidade. Então, usabilidade diz respeito à facilidade. Olha que legal. A facilidade de uso de um determinado sistema. Quando a gente está falando de sistema, traduz aí para produto digital, para interfaces, tá bom? Quando falamos de user interface, ela está ligada diretamente à relação da interação humano-máquina, né? Humano-computador, e o IHC. Então, existe uma matéria específica para estudar sobre interação humano-computador. Inclusive, no nosso curso fechado, né, tem acho que 5 aulas só sobre esse tema. E também a engenharia de software. A usabilidade está relacionada a quão bem os usuários podem empregar uma ferramenta, podem utilizar uma ferramenta ou objeto a fim de realizar uma tarefa específica. Veja que a usabilidade está falando da facilidade de uso de alguma coisa. Então, quanto mais fácil, mais intuitivo, menos esforço cognitivo a pessoa que está utilizando aquele sistema, aquele objeto, né, aquela interface, quanto menos esforço cognitivo ela faz para aquele uso, maior é a usabilidade. Então, a usabilidade é algo que está intrínseco em tudo que a gente produz. Ah, eu faço design gráfico. Tem usabilidade? Tem, também tem. Óbvio que, no caso, é uma questão passiva, né? Normalmente no design gráfico é uma questão mais passiva. Mas também tem o uso da pessoa para consumir aquela informação, digerir e conseguir absorver, enfim. Então, em determinado grau você pode falar disso. Porém, quando a gente está falando de usabilidade, quando você vê mais o tema sobre usabilidade, né? Obviamente a gente está falando sobre interação. Então, quando a gente tem realmente algo para que o usuário utilize de forma ativa, para que ele realize interações e o sistema retorne para ele informações, retorne para ele possibilidades para que ele cumpra o objetivo específico, para que ele realize uma tarefa específica. Tá bom? Então, quando a gente está falando de usabilidade, a gente também está falando do design focado no usuário, né? A gente está falando do design centrado no usuário. Quando a gente pensa em usabilidade, pensa em proporcionar uma melhor usabilidade, a gente também está falando sobre design centrado no usuário. Interessante falar que a usabilidade ela tem um ISO. User Interface também tem um ISO, né? User Interface não, o UX, né? User Experience também tem um ISO. Então, dá para medir a usabilidade de algo. Dá para medir se algo realmente tem uma boa usabilidade ou não. A usabilidade, repetindo, né, diz respeito à facilidade de uso de um determinado sistema, né, de determinado objeto, de uma determinada interface. E ela tem esse ISO. ISO significa, né, da Organização Internacional para Padronização. E o ISO de usabilidade é esse daqui. Podia cair em prova, né? A BNT NBR ISO 9241-11 define usabilidade e explica como identificar a informação necessária a ser considerada na especificação ou avaliação de usabilidade de um dispositivo, né? De interação visual, em termos de medidas de desempenho e satisfação do usuário. Orientação é dada sobre como descrever o contexto de uso do produto, hardware, softwares ou serviços e as medidas relevantes de usabilidade de uma maneira explícita. A orientação é dada na forma de princípios e técnicas gerais em vez da forma de requisitos para usar métodos específicos. Então a gente está falando aqui de princípios, né, e técnicas em gerais, não de metodologias específicas ali, que também é um pouco difícil, né? Às vezes você medir usabilidade só através disso.
A orientação encontrada na norma ISO também determina, como visto na definição anterior, que usabilidade deve ser medida através de processos levando-se em consideração determinados valores, que são usuário, contexto, eficácia e satisfação. E aí a gente vai entender sobre isso. Eu coloquei esse ISO aqui porque usabilidade pode ser medida, como eu falei. Você pode certificar se uma interface, por exemplo, tem maior grau de usabilidade ou menor grau de usabilidade. Por exemplo, dá uma nota, né? Essa interface tem, sei lá, 10 de usabilidade, essa interface tem 5 de usabilidade. Claro que eu estou falando de dar uma nota, né? Aí no caso seria algo mais relativo, né? Objetivo, mas só para você entender que dá para medir o grau de usabilidade de uma interface. E quando a gente está pensando nessa questão de avaliar o quão é fácil de se utilizar aquela interface, aquele objeto, nós temos que levar em consideração esses valores, né? Que é o usuário, o contexto de uso, a eficácia e a satisfação. Então, o usuário. O usuário é a pessoa que interage com o produto, obviamente, né? Então, é a pessoa que vai fazer a interação. É para quem você produz, né? Para quem você projeta. A gente tem um contexto de uso que a gente tem que levar em consideração, deve levar em consideração, né? Eu ia falar, deve se levar em consideração em conta. Aí fica muito, muito repetitivo. Vários pontos, né? Então, os usuários, por exemplo, tem usuário que é mais avançado, tem usuário que é menos avançado, né? Se você dá um celular na mão de um idoso, ele vai, às vezes, demorar para utilizar. Se você der um celular na mão de uma criança, às vezes de 4 anos, ela vai saber utilizar mais fácil. As tarefas, né? O que precisa ser realizado, né? Os equipamentos, então, também o contexto dentro das características, né? Das possibilidades de hardware, de software que o usuário tem ou que a tecnologia também possibilita. Ambiente físico também e social em que o produto é utilizado. Tanto o social quanto o ambiente físico também interferem diretamente nesse contexto de uso. Depois nós temos a eficácia, que diz respeito à precisão com que os usuários atingem os objetivos específicos, acessando a informação certa, concluindo ou gerando ao final os resultados almejados. Ou seja, aqui nós estamos falando que o usuário acessa a interface, por exemplo, acessa o produto e ele consegue, ao final de toda essa interação, chegar realmente no resultado que ele queria. Ele consegue acessar a informação, ele consegue realizar a tarefa de uma forma tranquila, né? De uma forma fácil, de uma forma que ele não demande um esforço acima do normal, que não seja dificultoso, um caminho tortuoso para ele chegar naquele objetivo, né? Ao menos que seja um jogo, né? Aí você coloca um monte de treta lá pro cara tentar resolver no meio do jogo, mas aí é um entretenimento, né? Faz parte. Numa interface a gente não pode colocar pegadinha, né? A gente não pode colocar empecilho, a gente não tem que colocar pedra no caminho, a gente tem que facilitar a vida do usuário. E só fazer uma ressalva, esse conteúdo que eu tô passando aqui para vocês, eu realizei há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, para uma empresa que ela fazia, ou que ela faz, materiais para pós-graduação, tá bom? Então, se vocês repararem, esse texto nem é o final, mas enfim, se tiver algum texto assim muito parecido, vocês vão perceberem, eu vi isso daqui em tal lugar, eu vi isso em tal lugar na minha faculdade com o mesmo texto. É porque eu fiz e eu vendi esse direito, né, do conteúdo para essa empresa, então ela pode utilizar em cursos para quem ela quiser repassar, tá bom? Só especificando que às vezes pode parecer alguma coisa assim, pensar que foi plágio, mas não foi. E aí nós temos mais 2 itens, que são a eficiência, que diz respeito à precisão com que os usuários atingem os objetivos específicos com relação ao despedimento de recursos, né? Quanto menos recursos ali eles conseguem fazer, quanto menos esforço mental, né, cognitivo, eles conseguem fazer em menos tempo, com otimização de materiais. Veja que é diferente da eficácia, né? Que a eficácia diz respeito ali a alcançar realmente o objetivo, né? A eficiência que a gente está falando de como que ele consegue alcançar aquele objetivo, né? De uma forma mais otimizada.
E por fim, a satisfação, né, que diz respeito ao conforto de uso, à aceitabilidade do produto e como os usuários estão livres de desconfortos durante a utilização em relação ao produto. Aqui a gente também já está caindo um pouco, ou em tudo, né, a gente já está caindo um pouco, mas aqui realmente específico, na experiência do usuário, né, na percepção dele como um todo, na utilização desse produto, desse sistema, dessa interface. Agora a gente tem algumas imagens para contextualizar e reafirmar o que nós vimos através do texto. Então, nós temos aqui a imagem do usuário. Veja, o usuário vai acessar o sistema. Esse usuário ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo em mente. Para que eu vou utilizar esse sistema? Ele tem realmente um objetivo. Como que ele acessa esse sistema para cumprir o objetivo dele, né? Normalmente, né, através de uma interface. Então, uma interface vai fazer esse meio de campo entre o usuário, que tem um objetivo, e o sistema, que vai proporcionar o usuário alcançar aquele objetivo, né? Que contém aquilo que ele está procurando. Nesse meio tempo, ou melhor, nesse meio, né, a gente tem o processo de interação. Então, quando a gente fala de usabilidade, a gente está falando desse processo de interação, onde eu imputo dados, ou eu realizo uma ação, eu como usuário, procurando alcançar o meu objetivo, e a interface e o sistema me retorna um feedback, né? Me passa informações para que eu prossiga, para que eu possa alcançar o objetivo. Então, a usabilidade está aqui. E aí a gente tem todo aquele contexto de uso, né? Que inclui tempo, ambiente físico, social, cultural, hardware, software. Então, por exemplo, é comum você acessar determinado aplicativo, por exemplo, que não vai funcionar alguma versão de Android, né? Então, como que uma pessoa com Android mais antigo vai conseguir acessar aquele sistema que eu coloquei um recurso super novo que só funciona nos Androids mais novos? Por exemplo, né, hipoteticamente. Qual a relação disso? Isso é importante para o usuário? Isso vai prejudicar a experiência do usuário que ainda não tem um celular novo? O usuário está acessando ou acessa meu aplicativo mais com 4G, por exemplo, né? Ele não está... Normalmente, quando ele acessa meu aplicativo, por exemplo, no Waze, ele não acessa o aplicativo ou acessa menos com uma internet boa, dedicada, no Wi-Fi. Então, o que dá para fazer, né, para otimizar, para melhorar essa experiência, mesmo se a internet não for lá aquelas coisas, né? Então, veja que tem todo um contexto de uso que interfere dentro de um sistema. E eu estou colocando exemplos aqui hipotéticos, né? Ó, no caso do Waze, nem tão hipotético, mas obviamente que cada projeto demanda conhecimento e estudo sobre também esse contexto de uso. Por que é importante saber disso? Porque o nosso trabalho como designers, né, não finaliza aqui apenas, né, na questão, vou entregar a interface e pronto. Não, além de todos os testes, de todas as questões de usabilidade que a gente faz, de pensar no usuário, a gente também tem que pensar em como o usuário utiliza aquilo e onde ele está inserido dentro daquele momento que ele está utilizando também, né? Agora, mais uma imagem, nós temos aqui mostrando onde os ISOs, né, eles atingem. Então, nós temos o antes, o durante e o depois da utilização de um sistema. Então, antes da utilização, né, antecipação da utilização, expectativas acerca do comportamento da produção, né? Então, antes da utilização, o usuário, quando vai utilizar, ele tem uma expectativa, né? Para que eu vou utilizar aquele aplicativo? Para que eu vou acessar o aplicativo do banco agora? Porque eu quero ver meu saldo, porque eu quero mudar de cartão, enfim. Durante a utilização do produto, né? Então, aqui a gente está falando da eficácia, da eficiência, da satisfação na execução das tarefas e na finalização, né? Então, ele conseguia alcançar o objetivo que ele estava com a expectativa. E nós temos após a conclusão, né? Após ele conseguir realizar aquela tarefa, qual foi a emoção, a reação que ele teve, a identificação com a identidade do produto ou não, né? O cansaço, às vezes, qual esforço ele fez, né, para conseguir realizar aquela tarefa e como ele está se sentindo após a realização daquela tarefa. Quando a gente está falando de tudo
de todo esse ciclo, de todo esse processo, veja que nós estamos falando de experiência do usuário. Também tem esse ISO, né, que é o 9214-210. Então, a experiência do usuário, ela pega do antes até o depois. Nosso trabalho dentro de um produto digital, e quando você trabalha com UX, é pensar desde da expectativa do usuário, né, o porquê ele vai utilizar e o que ele espera, o que a sua interface, o que o seu aplicativo vai proporcionar para ele. A utilização durante, né, aquele produto, então como que aquele produto vai disponibilizar essas informações, como que ele vai retornar para o usuário, como que o usuário vai utilizá-lo, e depois também ao final, que ele sentiu, qual que foi a identificação dele, como ele ficou após a utilização, enfim. Então, quando a gente está falando de User Experience, nós estamos falando de tudo isso daqui, do antes, durante e depois. E usabilidade, nós estamos falando, obviamente, da parte do meio, então é durante a utilização. Portanto, a usabilidade, obviamente, ela vai interferir na experiência do usuário, né? Porque se a usabilidade for ruim, essa parte aqui da conclusão também será ruim para o usuário, né? Ele vai sair triste, vai sair sem conseguir realizar a tarefa, estressado. Muito provavelmente já acessou algum sistema que você ficou estressado. Eu já tive algumas questões de aplicativo, por exemplo, que você quer encontrar um auxílio ali, uma ajuda, um chat para resolver na hora, você não consegue. Então, você trabalhando nessa parte aqui de usabilidade, né? E obviamente, junto, né, com a experiência, veja que não tem como separar, né? A usabilidade está dentro aqui da experiência do usuário. Você vai conseguir realizar, né? O usuário vai conseguir realizar. E aí você vai conseguir realizar um bom projeto, né? Que tenha uma boa usabilidade, que traga também uma boa experiência para o usuário. Portanto, a usabilidade está nessa parte aqui da utilização do produto. O antes e depois, a gente está falando de experiência do usuário. E como a usabilidade está dentro daquela parte de utilização, então a gente está falando sobre interação, né? E aí, acho que é importante a gente também entender o que é essa interação. Então, interação é uma ação, veja, é um ato, né? Aqui é um verbo, é uma ação que acontece entre duas ou mais unidades. Essa opção, na verdade, essa ação é realizada por alguma das partes envolvidas, provocando assim a reação da outra parte. Vamos utilizar um exemplo simples a seguir, né? Na utilização de um aplicativo de celular, por exemplo, o nosso famigerado WhatsApp. Então, suponhamos que você está utilizando o WhatsApp, aí você acabou de adicionar o Crush, né? Você descobriu qual que é o WhatsApp do Crush, que a gente passou, ou você stalkeou, ou simplesmente você pediu, né? A forma mais fácil é pedir o telefone das pessoas, vocês sabem disso? Você pede o telefone da pessoa, às vezes a pessoa dá errado também, né? Acontece, mas suponhamos que ela deu certo. E aí você deseja criar uma nova conversa com essa pessoa. O que você vai fazer? Você vai interagir com o aplicativo do WhatsApp, né? Você vai selecionar a opção abrir nova conversa. Então, você primeiro abriu o WhatsApp, você vai procurar a opção abrir nova conversa para iniciar a conversa com o Crush. O aplicativo vai identificar a sua solicitação e te devolve como resultado uma lista de contatos para que você possa prosseguir por uma nova conversa. Aí você vai ver as fotinhas lá, né? Suponhamos que você tenha vários crushes. Aí você vai olhar a fotinha assim e vai falar, ih, esse aqui já era. Aí você vai encontrar aquele crush que você quer, realmente. Então você vai selecionar. Então agora cabe a você, usuário, que recebeu esse feedback, recebeu essa informação do sistema, selecionar com quem deseja conversar. Selecionando, o aplicativo te retorna uma nova tela de conversa com um contato selecionado, para que você possa enviar a mensagem que desejar, né? A mensagem que você quer. Aí você já manda logo um nudes para a pessoa, para ela já apaixonar. Ou ela bloqueia, né? Ela fala, ixi, quem é esse louco que tá mandando um nude para mim? Tá mandando logo uma... Enfim. Então, veja, todo esse processo
de ação e reação. Então, o usuário, ele imputa alguma coisa e o sistema retorna para ele uma outra coisa. Todo esse processo de ação e reação, de comunicação entre duas partes, que eu citei aqui na brincadeira do Crash, é justamente a parte da interação. Então, no caso, nesse exemplo que eu passei, a interação entre você e o WhatsApp, entre você e um aplicativo de celular. Obviamente que poderíamos ampliar o conceito de interação para além do virtual, né? Para além de aplicativos de celular. A gente tem interação com objetos físicos também, né? Não só no digital. E, inclusive, eu não sei se você percebeu, mas no primeiro GIF lá do primeiro slide de usabilidade é o Homer Simpson, né? Teclando ali no telefone, naqueles telefones de botões antigos. Ali também tem uma interação, né? Por exemplo, eu não sei se você chegou a acessar aqueles telefones, mas quando você aperta um botão, por exemplo, lá ali escolhe um número, ele vai retornar para você um aviso sonoro te mostrando que você realmente selecionou um número. Também aqueles telefones de rodinha lá que você girava e tal, mesma coisa. Também retornava para você um sinal sonoro. Além, naquele de girar o telefone, né, de girar a rodinha lá para você discar, ainda retornava também é, a, o giro, né? Porque você girava, aí ele pegava e voltava. Fazia o processo inverso, né? Para você poder girar o próximo número. Então você sabia que você tinha discado também porque ele estava fazendo aquele processo inverso. Mas quando a gente está falando, obviamente, de interação, hoje em dia, né? A partir aí principalmente de 2010, dos iPhones, a gente fala mais sobre interação de produto digital. E por isso que eu prefiro, né, obviamente, dar exemplos como o do WhatsApp. A interação é um instrumento fundamental dentro do design. É importante saber, principalmente produto digital. Por isso se faz necessário o entendimento do processo e das necessidades do usuário com relação ao objetivo principal do sistema, da interface, do produto. Dentre essas questões, nós temos, ou nós podemos, dividir entre metas de usabilidade e metas de experiência do usuário. Então, dentro dessa interação, né, que a gente entende como um fundamento intrínseco ali dentro do design, a gente pode definir entre metas de usabilidade e metas de experiência do usuário. Igual a gente viu naquela imagem lá dos ISOs, né, de usabilidade, na parte de interação e experiência do usuário como um todo. E essa parte de metas de usabilidades dá para a gente medir. Existem algumas formas para que a gente possa medir essa facilidade de uso referente a alguma coisa, né? Referente a um produto, a um serviço. As metas de experiência do usuário também a gente pode pensar, mas as metas de usabilidade são mais tangíveis, né? São mais fáceis de medir, porque realmente se você está lidando com a interação ali, ação-reação. É diferente de metas de experiência do usuário, que dependendo do ponto ou do contexto, tem uma parte intrínseca do usuário que a gente não consegue ter acesso. Mas essas metas de usabilidade a gente consegue. E uma das ferramentas que nós temos para medir essas metas de usabilidade, uma das mais famosas que nós temos para medir, são as 10 heurísticas de Nielsen. Nielsen, caso você não sabe, né, ele é considerado o pai da usabilidade. Ele tem uma instituição junto com Donald Norman, enfim, sobre usabilidade, sobre experiência do usuário. Tem livros, enfim, ele é considerado o pai da usabilidade, pelo menos assim, a gente falando sobre internet, produto digital. E tem até alguns vídeos dele no YouTube, eu acho bem, bem legais os vídeos, como ele explica, assim. Eu acho que deve ser uma pessoa bem legal, pessoalmente, assim, parece bem espirituosa. Bom, mas sobre esse assunto, as 10 heurísticas de Nielsen, a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Então, obrigado por ter assistido até agora. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta, porque isso ajuda demais. Se inscreva no canal
e ative também as notificações. Você pode ser membro do canal e também ter acesso aos conteúdos exclusivos. Tem um monte de conteúdo aí que não está publicado aqui no YouTube que vocês vão ter acesso. E também a sorteios, premiações, enfim, descontos. Tudo isso que a gente disponibiliza somente para membros. Beleza? Na próxima aula, a gente continua falando sobre usabilidade, falando das 10 heurísticas de Nielsen. E aí a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Espero que você tenha entendido o que é usabilidade, sobre do que se trata, e a gente se vê no próximo vídeo. Vou indo nessa, estudar e galucho sempre. Um forte abraço. Até mais, valeu, fui!